Bom dia. Hoje vai ser a nossa segunda aula sobre guias de onda retangular. Na aula passada, a gente aprendeu a deduzir as equações das soluções que nós definimos como soluções TE e TM. Então, nós achamos os campos associados a cada uma dessas soluções. Por que separar em soluções TE ou TM? Porque, na verdade, como a gente viu na aula passada, em meios lineares, homogêneos, isotrópicos e sem fontes, as soluções elas são dadas em função de três soluções básicas, linearmente independentes. São aquelas soluções que foram classificadas como transversa elétrica, a TE. No caso aqui, TE em relação à direção Z, que vai ser a nossa direção de propagação. Então, temos soluções TE, que são aquelas onde, no caso de ser TE em relação a Z, são aquelas soluções que não possuem campo elétrico nessa direção, não possuem a componente Z do campo elétrico, porém possuem a componente H do campo magnético nessa direção. Já as soluções TM é o contrário, elas não têm a componente Z do campo magnético, mas possuem a componente Z do campo elétrico. E, finalmente, a solução onde não existe nem o EZ nem o HZ, que são as soluções transversas eletromagnéticas, TEM. E aqui no curso nós já estudamos essas soluções em duas ocasiões. Uma foi a onda plana uniforme, que é uma solução TEM, e a solução, o modo fundamental, as soluções em linhas de transmissão, que também são soluções TEM, desde que não haja perda nos condutores, senão elas são quase TEM. De qualquer maneira, essas soluções TE, TM e TEM formam um conjunto das soluções fundamentais linearmente independentes entre si, de tal maneira que qualquer outra solução, por mais arbitrária que seja, ela vai ser dada por uma combinação linear entre essas soluções fundamentais. Então, quando a gente estuda os modos TE e TM dentro de um guia retangular, na verdade, nós estamos estudando ou nos preparando para ter conhecimento sobre a propagação de qualquer tipo de onda eletromagnética dentro do guia. Porque, por mais arbitrária que essa onda eletromagnética venha a ser dentro do guia, ela pode ser decomposta em modos TE e TM. A combinação linear que vai nos dar o campo dentro do guia vai depender das fontes que geram esse campo, que está fora do escopo aqui do curso. Então, a gente não vai estudar fontes dentro de guias. Consequentemente, nós só vamos estudar individualmente cada modo TE e TM. Em particular, o modo fundamental TEM. O modo fundamental, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o TE10. A gente vai particularizar estudos em cima desse modo fundamental. Bom, tanto as soluções TE como as soluções TM foram estudadas na aula passada. A gente decompôs, né? Dependendo se a solução é TE ou TM, a gente decompôs a componente Z do campo elétrico ou a componente Z do campo magnético num produto de funções que dependem apenas de x, y e z, aplicando separação de variáveis. Para variação em z, a gente vai querer estudar modos que propagam nessa direção, então a gente preferiu escolher a exponencial complexa para representar a variação em z. Agora, nas direções x e y, por causa das paredes do guia, a gente espera a solução estacionária. Então, ao invés de exponencial complexa, a gente prefere usar combinação de senos e cossenos. Para variação em x, o argumento é kx vezes x. Para variação em y, ky vezes y. E para variação em z, kz vezes z. De tal maneira que kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado é igual a k ao quadrado, ômega ao quadrado mi epsilon. O mi e o epsilon do meio dielétrico homogêneo, linear, isotrópico, que você tem dentro do interior desse guia. E aí, dependendo se a solução é TE ou TM,
a gente aplicou as condições de contorno nas 4 paredes, e a condição de contorno é sempre a mesma, componente tangencial do campo elétrico nula nessas paredes. E com essas 4 condições de contorno, fomos capazes não só de determinar a combinação de seno e cosseno, tanto para variação em x como para variação em y, como também determinar os autovalores, os valores dos autovalores kx e ky. E a gente observou na aula passada que kx é um múltiplo de π sobre a e ky é um múltiplo de π sobre b, onde m, a letra m, vai ser usada para definir os índices relativos ao kx e a letra n para o ky. E esse m e n podem ter infinitos valores. Inclusive, se a solução for TE, um deles pode ser nulo. Os dois não podem ser simultaneamente nulos, porque senão teremos solução trivial e, consequentemente, essa solução não existe, então ela é retirada da classificação. Então, um deles pode ser zero, mas não os dois ao mesmo tempo. Para a solução TM, basicamente seguimos os mesmos passos. As fórmulas são diferentes, porque agora é o EZ que é diferente de zero. Mas, no final, concluímos mais uma vez que o kx é múltiplo de π sobre a e o ky múltiplo de π sobre b. A única diferença em relação à solução TE é que aqui nenhum deles pode ser zero. Se um deles for zero, por causa aqui, ó, dessa expressão, ó, se um deles for zero, já te dá a solução trivial. Então, na solução TM, nenhum desses índices pode ser nulo. Apenas na solução TE. E para as duas soluções, nós chegamos nessa relação aqui, ó, para a constante de propagação K índice Z. Ó. Como o kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, essa soma tem que ser igual a k ao quadrado, significa que o kz é dado por essa raiz quadrada aqui. Ó. E uma vez que o kx e o ky, de cada modo, está definido, kx é um múltiplo de π sobre a, ky é um múltiplo de π sobre b, dependendo do modo, o kz vai ter a sua expressão. Então, reparem, para a solução TE e para a solução TM, a propagação vai estar relacionada a essa constante de propagação, K índice Z, que é dada por essa expressão aqui. Ó. E não é mais K, como ocorreu na onda plana e na linha de transmissão. Ou seja, para a solução TEM, a constante de propagação é o K. Mas aqui, para os modos TE e TM, a constante de propagação é Kz. E o fato disso, isso daí vai fazer com que coisas que não aconteceram antes aconteçam agora para essas soluções. Então, a partir de agora, vamos estudar, tanto para as soluções TE como para as soluções TM, o que acontece com essa constante de propagação Kz na medida em que a frequência de operação dessa solução TE ou TM varia. Antes de prosseguir, alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Então, vamos estudar, para começar, uma característica, que é a característica fundamental dessas soluções TE e TM. É a característica que a diferencia da solução TEM que a gente estudou para linhas de transmissão. Então, repare que agora a constante de propagação, que define as características de propagação no seu modo, não é mais K, e sim K índice Z. Eu vou chamar Kz mais rápido. Então, é o Kz que vai definir as características de propagação dessas soluções TE e TM dentro do guia. E, inicialmente, vamos assumir, na nossa análise, para simplificar, que o guia não apresenta perdas, nem no condutor
condutor a gente continua considerando o condutor elétrico perfeito, e nem no dielétrico. O dielétrico vai ser assumido, por enquanto, ideal, sem perdas, e, consequentemente, a permissividade é uma constante, não varia com a frequência. É real e constante. Então, dado o μ e o epsilon, o K depende apenas da frequência, ômega raiz de μ epsilon. E aí, ó, aqui está a expressão do Kz, que é a mesma tanto para as soluções TE como para as soluções TM. Como μ, aliás, reparem, nada, por enquanto, o epsilon é constante, real, não tem perdas no dielétrico. Então, repare, nada no argumento da raiz é complexo, por enquanto. O argumento dessa raiz quadrada é real, é um valor real, mas ele pode ser positivo ou negativo. Então, por isso, eu vou continuar representando o Kz como um número complexo, uma variável complexa com parte real e parte imaginária. Como é a constante de propagação, eu vou continuar usando a mesma notação que foi usada antes para o K, beta menos J alfa. Só que para distinguir do K, eu vou pôr um índice Z no beta e um índice Z no alfa. Então, beta Z é a parte real do Kz e o alfa Z é o negativo da parte imaginária do Kz. De maneira que, mesmo sendo o dielétrico ideal, esse Kz pode ser complexo. Ou puramente real, quando o argumento da raiz quadrada for positivo, ou puramente imaginário, quando o argumento da raiz quadrada for negativo. E quando é que isso acontece? Repare, se essa frequência de operação, ômega, for muito pequena, tendendo para zero, se ômega tender para zero, o que vai acontecer aqui com o argumento dessa raiz quadrada? Vai ser negativo. E, consequentemente, o Kz vai ser um imaginário puro. Uhum. Se você for aumentando a frequência, o valor desse termo vai aumentando, eventualmente esse termo fica maior que os outros dois. E o argumento dessa raiz quadrada passa a ser positivo. E o Kz passa a ser puramente real. Então, existe uma frequência ômega, uma frequência F, que é chamada frequência de corte do modo, que separa a região antes dessa frequência para frequências menores, o Kz é puramente imaginário. E para frequências maiores, o Kz passa a ser puramente real. Kz puramente real significa que o modo propaga. Kz puramente imaginário significa que o modo não propaga. Então, ao invés de dizermos que o modo é não propagante, a gente fala que o modo é evanescente. Então, para frequências menores que a frequência de corte, aqui embaixo, o Kz é puramente imaginário e a gente classifica o modo como evanescente. Para frequências acima da frequência de corte, a gente chama esse modo de propagante. Ou seja, o modo propaga levando a informação adiante. É o regime, é o domínio que nos interessa. E essa frequência de corte vai ser dada quando isso daqui, ó, esse termo foi igual a essa soma. É a frequência que vai fazer o argumento da raiz quadrada ser nulo. É quando você separa a região onde o argumento é negativo da região onde o argumento é positivo. Logicamente que essa análise a gente está fazendo assumindo o epsilon complexo. Para os casos mais gerais, onde o epsilon varia com a frequência, aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque a variação com a frequência não vai estar só aqui, ó. Ela vai estar aqui dentro do epsilon também. E aí, se essa variação for simples, você ainda continua fazendo os problemas sem dificuldade nenhuma. Se essa variação for mais complicada, essa análise tem que ser feita com mais cuidado. Mas, por enquanto, assumindo que esse dielétrico não possui perdas,
a análise é simples. Por um lado, o modo é evanescente, por outro lado, o modo é propagante. E essa frequência é a frequência de corte. E aí a gente vai usar essa notação, FC, FCMN. FC é frequência de corte. MN representa o modo, o par MN, que classifica o modo, já que modos diferentes terão frequências de corte diferentes. E para obter a fórmula dessa frequência de corte é muito simples, é só igualar o argumento a zero. Consequentemente, a frequência de corte atende a essa igualdade. Lembra que ômega é 2πf, passa lá tudo para um lado, deixa só o f sozinho, e aqui está a fórmula da frequência de corte, que no presente caso serve tanto para os modos TE como para os modos TM, porque a relação do KZ é a mesma. A diferença é que nos modos TE, ou o M ou o N pode ser nulo, enquanto que nas soluções TM, nenhum deles pode ser nulo. E aqui tem um esqueminha tentando mais ou menos esclarecer. Ó. Se a frequência estiver acima da frequência de corte, aquele modo MN propaga. Caso contrário, o modo é evanescente. Por enquanto, alguma pergunta? Não. Beleza? Reparem que na solução TEM não havia frequência de corte. A constante de propagação era o próprio K. Para qualquer frequência um tiquinho acima de zero, desde que não haja perdas no meio dielétrico, onde a onda TEM propaga, você já tem um K positivo. Então, para a solução TEM ideal, pura, para meio sem perdas, não existe frequência de corte. Qualquer frequênciazinha acima de zero, o modo propaga, a solução propaga. Então, uma vantagem das linhas de transmissão é que você pode propagar informação em frequências mais baixas. Já para o guia retangular, que não possui solução TEM, só soluções TE e TM, para você transmitir informação em frequências baixas, o que você tem que fazer? Olha para essa equação e me diga. O que você tem que fazer na geometria do guia para que você possa transmitir em frequências baixas? Você tem que aumentar, talvez, a... Tem que o quê? Não sei se você aumenta... assim, você pode mexer em muita coisa aí, né? Sim, mas no A e no B, nas dimensões. Tem que aumentar ele. Isso. Ou seja, para você poder propagar informação em frequências muito baixas, você tem que usar dimensões A e B muito grandes. E aí o guia, ele não é mais prático. Se você tiver que usar um guia com dimensões muito grandes, ele vai ficar muito caro. Metal. Então, o guia de ondas, ele não é usado em frequências baixas. Ele é usado tipicamente em micro-ondas e acima das micro-ondas. Para frequências baixas, transmissão de sinal em banda base, etc., a gente usa ou o cabo coaxial ou o par trançado. Já para frequências mais altas, usamos os guias ou, se a frequência for muito alta, mais ainda, as fibras óticas. As fibras óticas são guias. Só que nós não vamos analisar, porque além da geometria ser cilíndrica, você tem mais de um meio, né? O núcleo e a casca em volta do núcleo. Isso dificulta a análise. Isso a gente vê, por exemplo, na pós-graduação, como obter os modos de uma fibra ótica, por exemplo. Aqui no curso a gente vai ficar só com o guia retangular. Alguma pergunta? Não. Então, prosseguindo, esse é um exemplo bem simplesinho. Estou pegando aqui um guia retangular
cujas dimensões são 10 centímetros. E aí vamos geralmente utilizar a letra A para representar a dimensão maior, ou seja, ao longo do eixo X. E a dimensão menor a gente vai associar à dimensão B, aquela que fica ao longo do eixo Y. Lógico, isso é uma convenção, mas geralmente é a convenção adotada nos livros. Nós vamos adotá-la aqui também. E esse guia é preenchido de ar. Para simplificar, a gente vai falar que é preenchido de vácuo, onde as características são miséria ε0, e a gente vai arredondar, se houver necessidade de fazer as contas, quer dizer, vai haver, a gente arredonda a velocidade da luz como 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E aí eu fiz uma tabela com alguns dos primeiros modos. Não estão todos aqui, eu só peguei alguns. Então está lá a fórmula que vale tanto para a solução TE como para a solução TM da frequência de corte. Eu só substituí 1 sobre raiz de μ pela velocidade da luz. Ó. E no nosso caso, o A e o B são fornecidos. Cuidado com as unidades. Repare que a gente deu as dimensões em centímetros. Aqui você vai passar tudo para metro, que geralmente é a dimensão usada nessas contas. E aí eu pus essa tabela aqui, ó, para diferentes pares MN, ó. 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 2 e por aí vai. Provavelmente está faltando modo por aqui, tá? Eu pus alguns. E aí eu pus aqui, além da classificação, né, do modo, eu coloquei aqui a frequência de corte calculada usando essa fórmula aqui em cima. Repare que para o par 1, 0, como o n é igual a 0, não pode ser Tm. Então, apenas o modo TE 1, 0 possui um desses índices nulo. Só a solução TE. Então, 1, 0 só pode ser TE. Cuidado que isso aqui não é TE 10, não, hein? É TE 1, 0. 1 é o M, o 0, o N. E se você fizer as contas, a frequência de corte desse modo deu 1,5. Depois eu fiz o mesmo para o 0,1. Como o M é igual a 0, só pode ser TE. É o TE 0,1. Fazendo as contas, a frequência de corte deu 3 GHz. Depois, 2,0. Como tem 0 aqui, ó, só pode ser TE. É o TE 2,0. E fazendo as contas, ó, a frequência de corte deu a mesma do 0,1. Ó. Os dois têm a mesma frequência de corte. É porque o A e o B, ó, a razão entre eles é 2. Por isso que aconteceu isso aqui. Ó. E aí eu fui fazendo para os demais pares, lembrando que se nenhum dos índices for 0, então ele pode ser TE ou TM. Então, por exemplo, aqui para o MN iguais a 1, isso pode ser tanto o TE11 como o TM11. E, consequentemente, como a fórmula é a mesma para eles, eles têm a mesma frequência de corte. O fato do M e do N serem iguais, o fato do TE11 ter o mesmo par de índices do TM11 não significa que é a mesma solução. São soluções distintas. O modo TE11 não tem nada a ver com o modo TM11. Eles apenas têm a mesma frequência de corte. E por aí vai. Tá? Sempre lembrando, se tiver 0, não pode ser TM. E aí eu tentei, para esses modos que estão aqui, não sei se está faltando algum, pode ser que esteja, eu coloquei eles em ordem dada pela frequência de corte. Ó. Esse é o modo que tem a menor frequência de corte. Depois, repare que a frequência de corte vai aumentando. O modo que tem a menor frequência de corte é chamado modo fundamental. Então, neste caso, onde o A é maior que o B, o modo fundamental é sempre o TE10. Se o A for maior que o B, o fundamental é o TE10. Se o B fosse maior que o A, o fundamental seria o TE01. Mas por convenção, se as dimensões forem diferentes,
nós vamos associar o A a maior e o B a menor, de maneira que o TE 10 para nós será sempre modo fundamental. Os demais modos possuem frequência de corte maior do que aquela do fundamental, então eles são ditos modos superiores. E toda vez que um modo tiver a mesma frequência de corte do outro, esses modos são chamados modos degenerados. Então, por exemplo, neste caso, por causa dessas dimensões, a frequência de corte do TE01 deu igual à frequência de corte do TE20. Então, nessa situação, esses modos são chamados modos degenerados. Para diferentes pares MN, desde que você não tenha nenhum deles nulo, então você sempre terá modos degenerados. Por exemplo, aqui, ó, o TE11 e o TM11 são degenerados, ele tem a mesma frequência de corte. O TE02 e o TE40 são degenerados. Nesse problema, eles são degenerados, possuem a mesma frequência de corte. Então, repare, modos com a mesma frequência de corte são chamados de degenerados. É uma nomenclatura. E, mais importante um deles vai ter a menor frequência de corte. E esse modo com a menor frequência de corte vai ser o modo fundamental do seu guia. Alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Repare, guia com dimensões de centímetros vão operar, ó, em frequências na faixa de micro-ondas. Para você operar em frequências mais baixas, você teria que aumentar essas dimensões. O guia passa a não ser prático do ponto de vista econômico. Aliás, de qualquer ponto de vista, né? Então, uma vez que a gente entende melhor a frequência de corte e o comportamento dessa constante de propagação Kz, nós vamos agora definir, como a gente já tinha definido antes, para a solução TEM, nós vamos definir aqui também comprimento de onda, velocidade de fase, velocidade de grupo, porque, afinal de contas, a constante de propagação não é a mesma da solução TEM, mas matematicamente a forma é a mesma. É elevado a menos jkz vezes z. Qual é a diferença do ponto de vista matemático? Qual é a diferença se antes era k e agora é kz? Nenhuma. Então, pelos mesmos motivos que você já estudou, quando estudou onda plana, quando estudou a solução TM dentro do guia de onda, comprimento de onda, velocidade de fase e a velocidade de grupo, elas vão ser mais uma vez definidas em termos da parte real, beta, da constante de propagação. Só que lá, a constante de propagação era o K. O beta era o próprio beta, o beta do K. Aqui não. É a parte real, beta Z, da constante de propagação Kz, que possui uma fórmula, como a gente viu antes, para esse guia retangular. Então, ainda assumindo que o meio não é dispersivo, ainda assumindo que o meio não tem perdas, e, consequentemente, o epsilon, a permissividade, é real, independente da frequência, e também assumindo que o modo é propagante, ou seja, que a frequência de operação está acima da frequência de corte. Porque se o modo não é propagante, não tem sentido definir comprimento de onda, velocidade. Só faz sentido definir essas coisas se o modo propagar. Então, tudo que nós vamos definir aqui assume que o modo propaga, ou seja, que a frequência de operação é acima da frequência de corte. Então, a gente começa com o comprimento de onda. Mas, para não confundir com o comprimento de onda do espaço livre, a gente chama de comprimento de onda guiado. E pomos um G, ó, aqui um índice G do lado do lambda. Só para não confundir com o comprimento de onda naquela mesma frequência no espaço livre, ou seja, sem as paredes do guia. É uma definição. Então, a definição é análoga à definição que a gente já viu lá na solução TM.
Simplesmente a gente vai dizer, pelos mesmos motivos matemáticos, né, a distância entre duas cristas, duas frentes de onda com a mesma fase, é igual a 2π dividido por βz. Onde βz é a parte real do kz, perdão. E se o epsilon é real e ômega está acima da frequência de corte, então isso daqui é puramente real. Então, nessa situação, o βz é o próprio kz. E aí eu pus a fórmula aqui embaixo. Por enquanto, alguma pergunta? Não. Bom, isso daqui já é o suficiente para a gente investigar esse comprimento de onda. Só que eu vou fazer uma pequena alteração nessa equação. Ó. Repara que eu tenho aqui ó, os termos kx ao quadrado e ky ao quadrado. E eu vou trocar isso daqui ó, pela fórmula da frequência de corte. Lembra que a fórmula da frequência de corte, eu vou voltar para trás. A fórmula da frequência de corte ó, depende da razão m sobre a ao quadrado mais n sobre b ao quadrado. Então eu vou pegar esta definição que está aqui ó, e usá-la para substituir esses dois termos que aparecem dentro da raiz quadrada. Ou seja, eu vou reescrever isso em função da frequência de corte daquele modo. Tá aqui, ó. Eu troquei aquilo por ômega de corte ao quadrado mi epsilon. E aí, reescrevendo, passando esse termo para fora em evidência, ó, nós ficamos com isso daqui. E lembrando que ômega é 2πf. E aí o 2π corta com 2π. E 1 sobre raiz de mi epsilon é a velocidade da luz no meio, nós chegamos nessa outra relação. E observe, como se o modo é propagante, a frequência de operação é acima da frequência de corte, então nós temos que essa razão, que é o comprimento de onda guiado, para aquele modo, para aquele guia, é maior do que o comprimento de onda que você tem fora do guia. O comprimento de onda guiada é maior que o comprimento de onda do espaço livre. Na medida em que a frequência aumenta, se a frequência tender para o infinito, ó, essa razão vai para zero e o comprimento de onda guiado dentro do guia, lógico, tende a ter o mesmo tamanho do comprimento de onda no mesmo meio, só que livre de obstáculos, sem as paredes do guia. Então, o comprimento de onda dentro do guia é maior do que aquele fora do guia. Para aquele modo, para um determinado modo. Cada modo, dado uma frequência de operação, cada modo, se for propagante, possui um tamanho de comprimento de onda diferente do outro, porque cada um tem a sua frequência de corte. A não ser que os modos sejam degenerados. Aí eles vão ter o mesmo comprimento de onda guiada. Alguma pergunta? Não. Beleza? Mas tem mais. Tem mais. Além do comprimento de onda guiado, vamos agora estudar a velocidade de fase. Então, pelos mesmos motivos, a gente continua definindo velocidade de fase como sendo a razão ômega dividido por beta, só que agora é βz. Então, eu peguei, ó, assumindo um guia sem perdas e frequência de operação acima da frequência de corte, o βz vai ser o próprio kz. Então, eu substituí pela expressão do kz. E aqui embaixo eu fiz as mesmas mudanças feitas anteriormente. Eu troquei a soma desses dois termos aqui, ó, pela frequência de corte, por uma expressão que envolve a frequência de corte do modo. E no final, ó, não coloquei todos os passos aqui, mas a gente chega nessa equação. Ômega cortando com ômega. E lembrando que 1 sobre raiz de mi epsilon
é a velocidade da luz no meio, a gente chega nessa fórmula aqui, ó. A velocidade de fase, se o guia não tiver perdas, se o guia for ideal, é dada por essa fórmula, que vai ser maior, já que o denominador é menor do que 1, nós temos que essa velocidade de fase é maior que a velocidade da luz naquele meio. Como é que pode? Não pode. Não pode. Tá certo? Não, mas deu. Não pode, mas deu. É porque a velocidade de fase, ela não tem sentido físico. É uma definição matemática. A velocidade de fase é uma definição matemática. Alguns físicos, lá no início do século XX, usaram esse resultado para tentar falar para o Einstein, mostrar que o Einstein estava errado, quando ele falou que o limite era a velocidade da luz. Eles usaram esse argumento, mas dentro de um guia, você pode ter velocidades maiores que a da luz, a não ser que as equações de Maxwell estejam erradas, né? Obviamente, elas não estão. Nem estavam, nem estão, por enquanto. Mas aí, cientistas pesquisaram, e isso está fora do escopo do curso, tá? Mas se alguém quiser saber um pouco mais, tem um livro, se não me engano, esse pesquisador, esse físico, ele também é prêmio Nobel, ele tem um livro de 1960, que é justamente sobre esse assunto, propagação de onda e definição de velocidade de grupo. Então, a gente pode mostrar que o que faz sentido físico é a velocidade de grupo. Na próxima aula, se tudo correr bem, a gente vai usar o modo fundamental para mostrar que a velocidade de grupo é igual à velocidade de propagação da energia dentro do guia. Tá? Mas isso a gente vai ver isso só na próxima aula. Então, a gente continua definindo velocidade de fase, mas, na verdade, o que importa aqui é a velocidade de grupo, que a gente vai definir daqui a pouco. E vocês vão ver que a definição segue os mesmos passos das definições utilizadas na onda plana e na linha de transmissão. Tá? Então, a gente vai esquecer a velocidade de fase. Quer dizer, a gente não vai esquecer a velocidade de fase, porque ela vai ter uma relação interessante com a de grupo, mas lembre-se que a velocidade de fase ela não tem significado de velocidade de propagação de energia. É uma definição matemática. Isso não aconteceu na solução TEM. Na solução TEM, a constante de propagação não é βz, é beta, a parte real do K. De maneira que na onda TEM, a velocidade de fase nunca é maior do que a da luz. Ela é igual se o meio não tiver perdas, ou menor, mas nunca igual, ou nunca maior. Então, por causa disso, a gente não chamou essa atenção lá na solução TM. A gente esperou para essa hora para mencionar. A velocidade de fase, ela tem significado matemático. Ou seja, toda vez que você tiver que calcular a velocidade com que a informação se propaga dentro de uma linha de transmissão ou de um guia, de uma fibra ótica, você sempre usa velocidade de grupo, tanto para a solução TEM, como para as soluções TE e TM. Alguma pergunta? Não. Esse resultado da velocidade de fase ser maior que a velocidade Oi? da luz mas o resultado aí matemático aí da velocidade de fase ser maior que da luz É porque se você parar para pensar, a gente está assumindo um regime harmônico temporal. A onda existe desde menos infinito a mais infinito. Na verdade, para você ver que tem alguma coisa errada, você teria que estudar a coisa no transitório. Ou seja, você ligou o seu transmissor e uma frente de onda inicial chegou. Inclusive, o Brillouin, ele foi um dos caras que estudou esse fenômeno e chegou à conclusão que a velocidade de fase não é a velocidade de propagação da energia, e sim a velocidade de grupo. No nosso regime harmônico temporal, a gente não vai conseguir
perceber isso. Mas como está além da discussão do nosso curso, né? Eu simplesmente vou dizer, ó, não usa a velocidade de fase, usa a velocidade de grupo. E se alguém quiser ver um pouco mais sobre isso, uma das referências é o do próprio Brillouin. Tem outros livros de física, do Jackson, por exemplo. O livro do Jackson fala um pouquinho sobre isso. O livro do Jackson é o livro que geralmente o pessoal de física usa para ensinar teoria eletromagnética clássica. Bom, então você está vendo que, independente da discussão que a gente fez, a velocidade de fase, independente dela ser maior que a da luz, mas repara, ela varia com a frequência. Vou voltar para a transparência anterior. Repare que a velocidade de fase varia com a frequência. E a pergunta é, se eu tiver uma informação que ocupa uma certa largura espectral, ou seja, uma informação composta por frequências diferentes, se cada uma propaga com uma velocidade, se cada componente espectral propaga com uma velocidade, o que vai acontecer com o meu sinal quando ele for detetado mais adiante? Peraí, pessoal, como que é a pergunta mesmo? Oi? Como que é a pergunta mesmo? Se cada componente espectral do sinal tem uma velocidade de fase com valor diferente, ó, repara que a velocidade de fase ela não é uma constante. Ela varia com a frequência. Cada componente espectral de um sinal, dentro do guia retangular, vai propagar com uma frequência diferente. O que acontece com o sinal mais adiante? O sinal está distorcido? Vai ser distorcido. E repara que isso acontece mesmo com o guia não tendo perdas. Mesmo o epsilon sendo constante. Mesmo o dielétrico sendo ideal. Então, isso é algo que, em princípio, não acontecia na linha de transmissão, se ela não tivesse perdas. Na linha de transmissão, a solução TEM, na verdade, a solução TEM da linha de transmissão, a velocidade de fase dela é constante, a não ser que a linha tenha perdas. Aqui, mesmo o guia não tendo perdas, a velocidade de fase não é constante. Então, você tem que se lembrar disso na hora de projetar um guia. Você tem que pegar a parte, né, você tem que pegar para fazer com que o guia opere num trecho de operação onde a velocidade de fase varie o menos possível com a frequência. Para isso, a gente vai ter que ver um gráfico, né, do comportamento dessa velocidade de fase com a frequência, para a gente poder ter a discussão com mais facilidade. O gráfico vai ser mostrado depois da definição da velocidade de grupo. Então, como foi dito, e vai ser provado na próxima aula, o que faz sentido físico de propagação de energia, propagação de informação, é a velocidade de grupo. De maneira que, independente da solução ser TE, TM ou até mesmo TM, use sempre a velocidade de grupo para calcular a velocidade de propagação da sua informação. Isso é válido enquanto o seu sinal não for totalmente distorcido. Então, a definição é a mesma. A única diferença é que, ao invés de ser a derivada do beta, vai ser a derivada do beta z. E aí você inverte essa derivada. Se o modo for propagante e o guia ideal, o dielétrico sem perdas, a expressão do beta z é essa daqui, ó. Repare que só aparece o ômega aqui, ó, mi epsilon, como o dielétrico é ideal, o epsilon não varia com ômega. Então você não precisa se preocupar com a derivada do epsilon, que ela é nula. Então repare, só esse termo aqui varia com ômega dentro do argumento da raiz quadrada. Então essa derivada é simples e dá isso daqui, ó. E se você pegar a expressão anterior obtida para a velocidade de fase, que a gente usou para o beta z, você vê que a gente pode reescrever desse jeito.
Então, se você comparar, lembrando que a velocidade de grupo é o inverso, né? Dessa derivada, é o inverso disso aqui. Se você comparar, aliás, tem um erro aqui, viu, pessoal? Essa equação está errada, tem que ser elevada a -1. Eu errei, tá? Eu fui querer incluir isso ontem às pressas, ou anteontem, acabei errando. Na transparência de vocês não tem esse termo. Então, na transparência de vocês, isso aqui não está errado, porque eu parei aqui, ó. Na verdade, isso daqui, ó, é igual ao inverso disso. Isso daqui é a própria velocidade de grupo, ó. Enquanto que aqui eu tenho o inverso da velocidade de grupo. Eu errei, tinha que ser o inverso disso. Mas depois eu conserto. O fato é que, ignorando esse termo que eu acrescentei em cima da hora, comparando as expressões da velocidade de grupo com as expressões da velocidade de fase, a gente chega à conclusão que a velocidade de grupo vezes a velocidade de fase é igual a c ao quadrado. Ou seja, se a velocidade de fase é maior que a da luz, a velocidade de grupo é menor que a da luz, já que o produto entre elas é igual a c ao quadrado. Bom, isso não prova, por enquanto, nada, né? Só prova que a velocidade de grupo não viola a teoria da relatividade. Ela tem um valor menor do que a velocidade da luz. Mas não prova que isso daí é a velocidade de propagação da energia. Isso a gente vai provar na próxima aula. Por enquanto, a gente só vai acreditar que a velocidade de grupo é que tem significado físico de velocidade de propagação da energia e, consequentemente, velocidade de propagação da informação. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não. Então, a gente vai aproveitar, para não termos que fazer um estudo geral para qualquer modo, porque ia fazer muita conta, muitos termos, a gente vai pegar o modo fundamental, que é o TE10, e para ele a gente vai falar mais sobre essas velocidades, em particular a velocidade de grupo. Mas isso vai ficar para a próxima aula. O que eu fiz aqui foi pegar um gráfico de um livro que mostra aqui o comportamento tanto do alfa-Z como do beta-Z. Lembrando que alfa-Z e beta-Z são dados em função do kz. E aqui a frequência. A figura parece desse jeito tombada, que é para fazer com que as inclinações que apareçam aqui sejam proporcionais à velocidade. Então, ó, repara, aqui ó, é a frequência nula, aqui embaixo. Aqui é a frequência de corte. E só para as frequências superiores é que o modo é propagante. Então, aqui embaixo, nós temos a variação do alfa-Z. Ou seja, quanto mais afastado, quanto menor for a frequência, mais atenuado, mais evanescente é o modo. O alfa-Z aumenta na medida em que a frequência diminui. Isso é óbvio, ó. É só olhar para essa equação. Quanto menor for a frequência, mais intenso, mais negativo fica o argumento dessa raiz quadrada. Maior o valor do alfa-Z. Aí o alfa-Z vai diminuindo, ele tende a zero quando a frequência tende à frequência de corte. A partir dessa frequência, o modo passa a ser propagante. E aí não faz mais sentido falar de alfa-Z, ele não existe mais. Agora quem existe é o beta-Z. E a variação do beta-Z com a frequência é dada por essa curva aqui, ó, preta. E o beta-Z aumenta com ômega. Beta-Z aumenta com ômega. A velocidade de fase é dada pela razão ômega sobre beta-Z. Então, se eu estou... Vamos imaginar que aqui seja a frequência de operação. Esta seja a frequência de operação. E eu estou neste ponto da curva do beta-Z. Se eu pegar uma reta saindo da origem, passando pelo ponto, essa inclinação é a razão ômega sobre beta-Z.
que é a velocidade de fase. Essa reta aqui, esse segmento de reta verde. A sua inclinação representa a velocidade de fase. Já a velocidade de grupo é dada pela derivada, pela tangente à superfície. Então, repare, a tangente à curva, a derivada de beta em relação a ômega, o inverso disso, a inclinação é a velocidade de grupo, que é esse segmento vermelho aqui. Ó. Repare que a inclinação da velocidade de grupo vai ser sempre menor do que a de fase. E no limite que a frequência tende para o infinito, a inclinação transforma-se na velocidade da luz. Então, a velocidade da luz é essa assíntota azul. Lá, quando a frequência for para o infinito, a curva preta vai tender a passar, a coincidir com essa assíntota em azul. Então, repare, nessa representação gráfica, dá para ver claramente que a velocidade de grupo é sempre menor que a velocidade da luz e que a velocidade de fase é sempre maior que a velocidade da luz. Alguma pergunta? Não. Modo fundamental. Então, daqui para frente, a gente vai começar a observar as características do guia de onda usando o modo fundamental como exemplo. Só que para isso a gente precisa justificar por que esse modo é o mais importante em comunicações. Por que ele recebe esse nome de modo fundamental? Então, observe o seguinte, que o guia de onda, cada modo possui a sua frequência. Consequentemente, ó, o modo fundamental, por definição, é aquele que tem a menor frequência. Os demais modos vão ter frequência de corte maiores do que a frequência de corte do modo fundamental. E aí nós temos o problema de que cada modo possui uma expressão de Kz diferente da do outro modo, porque o par Mn é diferente. E se o Kz é diferente, as velocidades de fase de grupo vão ser diferentes. Então imagina o que vai acontecer se eu tiver uma informação composta pela combinação de diferentes modos. O que você acha que vai acontecer? Diferentes modos. Oi? De diferentes modos, né? Diferentes modos. Eu pego assim uma combinação, assumindo todos propagantes. Eu dimensionei o guia de tal maneira que eu tenha 3, 4 modos propagantes. E aí eu jogo uma combinação desses modos através de uma anteninha, ponho essa anteninha dentro do guia e jogo essa combinação de modos para propagar contendo uma informação, uma certa modulação em amplitude ou em fase, não importa. Mandei uma informação através do guia utilizando essa combinação de modos. O que você acha que vai acontecer? Eles teriam uma frequência comum, assim? Não uma frequência comum, mas uma combinação. Eles têm a mesma velocidade? Não. Eles propagam com a mesma velocidade? Está aqui a fórmula da velocidade de fase. Cada modo tem uma frequência de corte diferente, a não ser que eles sejam degenerados. Mas cada modo possui uma frequência de corte diferente. Por uma mesma frequência, eles têm a mesma velocidade de fase? Não. No caso, a informação seria... Cada modo vai propagar mais rápido que o outro e a informação é distorcida. Entendi. Ah, tá. Entendi. Repare que o modo mesmo, sozinho, já possui velocidade variando com a frequência. Ó. Imagina se essa informação fosse em mais de um modo. A distorção seria pior ainda. Por esse motivo é que em comunicações, em 99,9%
das situações, o guia é preparado, é projetado para operar apenas com um modo. E, consequentemente, esse modo tem que ser o fundamental. Se você ajustar a faixa de operação do seu sistema de comunicação, que vai operar, o canal vai operar entre F1, é a frequência inicial, e F2, frequência final, e fizer com que essa faixa de operação caia entre a frequência de corte do fundamental e a frequência de corte do próximo modo, repare, os próximos modos nesta região são evanescentes. O único que pode propagar é esse. Por isso que ele é tão importante em comunicações. Que geralmente esses guias são fabricados para operar só com um modo, e esse modo é o fundamental. Então, as dimensões dos guias, o interior do guia, ele é ajustado, projetado para que a faixa de operação caia entre a frequência de corte do modo fundamental e a frequência de corte do segundo modo. Alguma pergunta? Como ele é o mais importante, então algumas características, como por exemplo a velocidade de grupo, quando a gente for estudar, a gente vai estudar só para esse modo. Mas logicamente que os passos que vão ser utilizados podem ser repetidos depois, se um dia você precisar, para os demais modos. Mas aqui, para ficar mais simples, a gente vai estudar só o modo fundamental. Deu para entender por que a gente deseja apenas o modo fundamental operando? Sim, entendi. Kaique? Aham. Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho, antes de terminar a aula, sobre como ajustar essas frequências para que o modo fundamental seja o único operando na faixa de operação desejada. Então, a fórmula importante para os nossos projetos de guia é essa daqui, ó. Assumindo que o epsilon é constante, não varia com a frequência. Senão a fórmula pode ser um pouco mais complicada do que essa. Então, assumindo que o epsilon não varia com a frequência, essa é a fórmula que nos dá a frequência de corte em função do modo do par MN, das dimensões do guia e do dielétrico que você tem lá dentro desse guia. Então, por essa fórmula, dá para observar que, como o M e o N não podem ser simultaneamente nulos, só um deles é que pode ser nulo, o modo fundamental é aquele que anula o maior termo. Se A for maior que B, se A for maior que B, o maior termo aqui é 1 sobre B. Por isso que fazendo o N igual a 0 e o M igual a 1, você vai ter a menor frequência de corte possível para aquele guia. Então, se o A for maior que o B, a frequência de corte menor é aquela de M igual a 1 e N igual a 0. Como soluções TM não podem ter índice nulo, só o TE10 é que é o fundamental. Então, nosso modo fundamental, se o A for maior que o B, é o TE10. E é isso que nós vamos usar no curso. É óbvio que você pode ter o B maior que o A. Você que define. Se caso o B seja maior que o A, aí o modo fundamental vai ser o TE01. E, obviamente, que se o guia for quadrado, se o A for igual ao B, os dois são degenerados, os dois são fundamentais. Mas aqui no curso a gente vai assumir sempre, definir por notação, A maior que B, e, consequentemente, para nós, o fundamental é o TE10. Alguma pergunta? Não, tranquilo. Tá, princípio. Mas você não pode se preocupar só com o fundamental, com a frequência de corte do fundamental. Você tem que se preocupar também com a frequência de corte do próximo modo, que você não quer que caia dentro da sua faixa de operação. Então, a fórmula
da frequência de corte do modo fundamental ela é importante, mas a dos outros modos também, que você não quer que o próximo modo caia dentro da faixa de operação do seu sistema de comunicação. Então, para o modo fundamental, assumindo A maior que o B, essa é a fórmula da frequência de corte do modo TE10. Ou seja, o A, a dimensão A, maior que B, vai ajustar a frequência de corte do modo fundamental. Consequentemente, a outra dimensão ela vai estar ligada à frequência de corte do próximo modo, em princípio. E assim, ajustando as dimensões A e B, se tudo correr bem, você consegue colocar sua faixa de operação entre essas frequências de corte. É possível que a faixa de operação seja tão larga que não seja... você consiga isso com o guia retangular. Aí você vai ter que procurar outro tipo de estrutura para fazer a sua comunicação. Isso está fora do escopo aqui do curso, tá? O próximo modo, ou vai ser o M igual a 2 e N igual a 0, ou vai ser o M igual a 0 e o N igual a 1. Ou seja, ou vai ser o TE20, ou vai ser o TE01. Ou é o 20 ou é o 01. A gente não sabe a priori, porque isso aqui vai depender das dimensões A e B. Não basta saber que o A é maior que o B. É preciso também saber a razão entre o A e o B. Então, dependendo da razão entre o A e o B, o próximo modo ou vai ser o TE20 ou o TE01. Por isso que é fundamental que você leve os dois em consideração sempre. E aqui estão as frequências de corte do TE20 e do TE01. Um deles vai ser o próximo modo. Um deles vai ser o segundo modo. Vai depender da relação entre as dimensões A e B. Porque a frequência de corte do primeiro modo, do fundamental, só ajusta o A. O B ainda está solto. Por isso que, a priori, você ainda não sabe se vai ser o TE20 ou o TE01. Por isso que os dois têm que ser levados em conta na hora de projetar o guia. Mas mesmo que a gente consiga utilizar apenas o modo fundamental para fazer a propagação da informação, ainda assim temos distorção, porque a gente já viu que as velocidades variam com a frequência, mesmo para um modo único. E aí o que eu estou fazendo aqui, ó, é mais uma vez, agora essa fórmula aqui está certa. Mais uma vez, pegando a fórmula da velocidade de grupo. E com essa equação a gente pode fazer um gráfico qualitativo. Isso aqui eu peguei de um livro. Onde a velocidade de grupo, ó, é dado por essa curva tracejada aqui, ó. Esta equação corresponde a essa curva tracejada aqui, ó. Onde nós temos aqui na vertical velocidades relativas à velocidade da luz no meio, ó. 1v é a velocidade da luz no meio, 2v é o dobro da velocidade da luz e por aí vai, até zero aqui embaixo. E aqui, ó, é a frequência, só que é a frequência relativa à frequência de corte. Então, 1 representa a frequência de corte. Abaixo de 1, não faz sentido definir velocidade porque o modo é evanescente. Então, o autor botou isso aqui achurado. Só faz sentido falar de velocidade acima da frequência de corte. Já o gráfico da velocidade de fase é esse outro aqui, ó. De tal maneira que o produto velocidade de fase vezes velocidade de grupo é sempre igual à velocidade da luz ao quadrado. Então, olhando para esse gráfico, a gente vê que mesmo operando com um único modo, ainda assim a velocidade vai variar com a frequência. Então, na hora de projetar o guia, se você quer minimizar a distorção, o que você tem que fazer? Você quer minimizar a distorção? Oi? Você quer minimizar a distorção, né? Isso. O que você faz?
Uma frequência alta, talvez? Ou seja, a gente precisa se afastar o máximo possível dessa região. Por isso que, geralmente, quando a gente projeta um guia, a gente dá uma margem, se for possível, uma margem. A gente nunca começa operando na frequência de corte. É a pior, fora a região evanescente, né? Essa é a pior localização. A velocidade quase não propaga. Ó. A gente tem que começar a operar mais ou menos 20%, 25% acima da frequência de corte do primeiro módulo, do fundamental. E torcer para que o final da faixa ocorra antes da frequência de corte do próximo módulo. Então a gente tem que tentar, na medida do possível, operar nessa região, ó. O mais afastado possível da frequência de corte daquele módulo. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Não. Tranquilo? Então, na medida em que a frequência aumenta, acima da frequência de corte, as velocidades de fase de grupo tendem ao valor da velocidade da luz, tendem a essa assíntota aqui, ó. E a variação com a frequência vai diminuindo. Continua variando com a frequência, mas a variação é menor. E é nessa região, se for possível, que a gente deve operar o nosso guia. Logo, para minimizar distorções, o módulo deve operar em frequências suficientemente afastadas da frequência de corte. E é comum nos projetos utilizar. Não é que seja obrigatório, é comum. Comum não significa ser obrigatório. Usar uma margem de segurança de 25%. Ou seja, o início da faixa de operação está 25% acima da frequência de corte do módulo fundamental. 25% está mais ou menos aqui, ó. Então vamos fazer um exemplo, e é um exemplo prático. No final a gente vai ver que as dimensões são as dimensões de um guia comercial. Então projete um guia retangular preenchido com vácuo. Então a gente vai arredondar a velocidade da luz para ser 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E a gente quer que esse guia opere na faixa que vai de 4,9 GHz até 7,05 GHz. Tem a ver com comunicação via satélite. O início da faixa deve estar o mais afastado que for possível da frequência de corte, do modo fundamental. E nesse caso, a gente vai assumir que o A é maior que o B, consequentemente, o modo fundamental, o TE é 1,0. Os outros dois superiores vão ser o TE 2,0 e o TE 0,1. O segundo modo deve possuir uma frequência de corte pelo menos 5% acima do final da faixa de operação. Ou seja, você vai ter o final da faixa de operação, que nesse nosso caso é 7,05 GHz, e eu quero que a frequência de corte do segundo modo, que eu ainda não sei se é o TE 2,0 ou se é o TE 0,1, esteja 5% acima desse valor. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Não, não, tá tranquilo. Tô lendo aqui de novo. Kaique, alguma pergunta? Não, tá ok. Beleza? Então, aos pouquinhos. É um problema simples. Uhum. O segundo modo pode ser o TE 2,0 ou o TE 0,1. Então, eu vou ter que trabalhar com os dois. A frequência de corte do segundo modo, que eu ainda não sei qual deles é, tem que ser 5% acima do final da faixa. Ou seja,
Este modo ou este modo tem que ter a sua frequência de corte ajustada para 7,4025 GHz. Tipo, nessa ocasião aí, teria uma distorção, né? Isso é impossível de evitar. O que você faz é minimizar. Entendi. Mas, tipo assim, a gente está aproximando muito a frequência de corte Não, mas é o final da faixa. É o Entendi. final da faixa. Isso aqui é o final da faixa. Ah, Não é o tá. início da faixa. É o final da faixa. Isso aqui é a frequência de corte do segundo modo. Entendi. Porque o enunciado nos deu margem para o final da faixa. O enunciado não nos deu margem para o início da faixa. Apenas diz o seguinte, ó, faça com que o início da faixa fique o mais afastado possível da frequência de corte do fundamental. Então, nós não temos um parâmetro, um valor para o início da faixa. A margem foi dada para o final da faixa. Beleza ou não? Entendi, professor. A gente Beleza. está começando com o segundo modo. Então, eu sei que a frequência de corte do segundo modo tem que ser 7,4025, ou maior do que isso. Só que se você fizer maior do que isso, você vai afetar lá na frente. Você vai trazer também a frequência de corte do fundamental mais para cima. Então a gente quer que essa frequência de corte caia exatamente em 7,4025. E isso vai nos dar desigualdades, tanto para a dimensão A como para a dimensão B. Então, assumindo que o segundo modo seja o TE20, cuja fórmula é dada por isso nos dá a desigualdade que o A tem que ser menor ou igual a 4,053 centímetros. Se ele for igual a 4,053, a frequência de corte é exatamente 7,4025. Se ele for menor do que, a frequência de corte desse modo vai aumentar. Alguma pergunta? Assumindo que o segundo modo é o TE01, aí você ajusta a dimensão B. A fórmula da frequência de corte do modo TE01 é dada por isso aqui. E aí você chega nessa outra desigualdade, só que para o B. O B tem que ser menor ou igual que 2,026 centímetros. Então sabemos que o A e o B não podem ser maior do que esses valores aqui. Porque senão essas frequências de corte diminuem e você não atende a margem de pelo menos 5% de segurança. Tranquilo? Alguma pergunta? Não, a princípio não. Porém, o enunciado nos dá outro detalhe, né? O início da faixa, que é 4,9 GHz, tem que estar o mais afastado possível da frequência de corte do modo fundamental. A frequência de corte do modo fundamental deve ser a menor possível. E aí você você tem essa fórmula para a frequência de corte do modo fundamental. Ela tem que ser a menor possível. Para essa frequência de corte ser a menor possível, que valor você vai usar para o A? Para essa frequência de corte ter o menor valor possível, que valor você vai usar para o A? Inclusão maior, né? O maior, exatamente. Então a gente vai fixar o A em 4,053 centímetros. Porque eu sei que ele não pode ser maior do que esse valor. Ele tem que ser menor, porque senão você atrapalha a frequência de corte do outro lado, no final da faixa.
Mas, por outro lado, eu quero que essa frequência seja a menor possível. Então, por causa dessa relação e por causa dessa desigualdade, o valor do A escolhido é esse daqui. Aí, se você fizer as contas, para este valor do A, a frequência de corte do modo fundamental dá 3,7 GHz. E se você comparar com a frequência inicial da faixa de operação, isso dá 30% de margem. Então, esse projeto está te dando 30% de margem no início e 5% de margem no final. Alguma pergunta por enquanto? Não, tranquilo. Essa parte aí tá tranquilo. E o B? O B, ó, o B, voltei para trás, tá? O B tem que ser menor ou igual a esse valor. O A eu já fixei, mas e o B? Que valor eu uso para o B? Aí nós temos uma terceira informação que a gente não viu ainda, a gente vai ver isso só no final, na próxima semana, tá? É que é uma informação que tem a ver com perdas no condutor, no metal. Que por enquanto a gente não levou em consideração ainda as perdas no metal. Então, quando a gente for estudar as perdas no metal, a gente vai ver que a razão B sobre A deve ser a maior possível para minimizar as perdas no metal. O ideal seria que o B e o A tivessem o mesmo valor. Isso é o que dá a menor, enfim, dadas as características do guia, é a razão de dimensão que vai dar o menor valor para a perda do modo T10. Isso a gente não viu ainda, tá? Mas então, antecipando que a razão B sobre A deve ser a maior possível para minimizar a perda no condutor, nós vamos usar o maior valor de B. E se você comparar, isso dá uma razão B sobre A de 0,5, que é um valor, uma razão típica dos guias de onda retangulares comerciais. Em particular, esse guia que a gente mostrou é um guia que é classificado como WR159. Ou seja, o A tem 1,59 polegadas, que é mais ou menos esse valor aqui, e o B é metade disso, né? 0,795 polegadas. Alguma pergunta? Não, a princípio não. Kaique? Tá ok. E aqui, ó, eu vou parar a aula nessa transparência aqui, porque a partir desse momento, deixa eu ver se é isso mesmo. A partir desse momento a gente vai estudar apenas o modo fundamental, tá? Então, se a gente pegar lá atrás a solução TE e fizer o M igual a 1 e o N igual a 0, a gente vai ver que neste caso particular, que é o mais importante, geralmente em comunicações, esse campo elétrico do modo fundamental só tem componente na direção Y, e essa componente é dada por essa expressão, onde esse H10 é uma amplitude, já que a gente não sabe qual é a potência do módulo, a gente vai deixar a amplitude definida aqui como H10. E o campo magnético correspondente tem duas componentes, uma na direção X e outra na direção Z. Elas são dadas por essas expressões aqui, ó. E aqui a constante de propagação, já que o Kx é π sobre A e o Ky é igual a 0, nós temos que a constante de propagação ela tem essa expressão aqui, ó. E dessa expressão você pode calcular a velocidade de fase, a velocidade de grupo, comprimento de onda guiado, desse modo fundamental TE10. Então reparem que o campo elétrico só tem componente na direção Y. E aqui, ó, eu estou mostrando o guia retangular. Estamos assumindo que a dimensão A é maior que o B, para esse cara ser o fundamental. Então aqui está a dimensão A ao longo do eixo X,
maior que a dimensão B ao longo do eixo Y. E repare que o modo fundamental só tem campo elétrico na direção Y. Então, repara, quando você olha para um guia de onda retangular, com quase 99% de acerto, você vai acertar qual é a polarização do campo que está lá dentro. Se é vertical ou horizontal. Se o guia estiver deitado desse jeito, a polarização é vertical ou horizontal? Vertical. Exatamente. Lógico, se você tombar esse guia, ela vai ser horizontal. Lembre-se que o modo fundamental dentro de um guia de onda, se as dimensões forem diferentes, ele está sempre perpendicular às paredes maiores. O campo elétrico é sempre perpendicular às paredes maiores. Outra coisa, como tem que ser o comportamento do campo elétrico tangencial, que no caso é o EY, como tem que ser o comportamento desse campo sobre essa parede condutora elétrica perfeita? Não sei. Como é que a componente tangencial do campo elétrico tem que se comportar na superfície de um condutor elétrico perfeito? Ela tem que ser a componente tangencial? É. Tem que ser. Depende, né? Se tem densidade de carga. Não depende, não. Se for um condutor elétrico perfeito, a componente tangencial tem que ser nula. Tanto nessa parede, dentro do contorno não tem campo, né? como nessa parede. E é isso que acontece, repara. Kx é π sobre A. Então, quando o x é igual a zero, quanto vale o seno de zero? Zero. Então, ó, o campo é nulo aqui. O campo elétrico é nulo aqui. Quando o x for igual a A, repara, o A vai cortar com A, vai ficar seno de π. Quanto vale o seno de π? Seno de π menos 1. Ó, desculpa. Seno de π. Seno de 180 graus. Zero. Zero. Então, repara, o campo elétrico é nulo aqui. Na medida em que você varre na direção X, ele tem um máximo de intensidade no centro do guia. Depois ele volta a ser nulo nessa parede. A componente X do campo magnético também, ó. A componente X do campo magnético também. Porque componente normal de campo magnético tem que ser nula nas superfícies condutoras. Mas a componente Z não, ó. A componente Z já é o contrário. A componente Z do campo magnético é mais intensa nessas paredes e nula aqui no centro. E repare que esse modo não varia com Y, ele só varia com X e com Z. Não tem variação em relação a Y. E se você desenhar, fizer um filminho, né, com a distribuição tridimensional desse campo propagando ao longo do guia, essa animação que tem aqui, ó. Beleza? Repare que aqui tem a variação temporal também, né? Por isso que está oscilando. Porque aqui não domina o tempo. Então, repare que o campo elétrico é mais intenso no centro do que nas paredes em x igual a 0 e x igual a A. E essas bolotas é porque tem o E elevado a J ômega T. Né? Então, há variação no tempo e também com a coordenada Z. Então, essas bolotas, essas bolhas vão propagando. Logicamente que em comunicações a frequência é muito mais rápida, né, do que o que está aí nessa animação. Então, essas bolhas vão se propagando dentro do guia.
Alguma pergunta? Não. Beleza. Então, a partir da próxima aula, nós vamos pegar essas expressões, campo elétrico, do campo magnético, vamos fazer alguns cálculos, como, por exemplo, o vetor de point. Qual é o vetor de point desse modo dentro do guia? Como a solução não é TEM, a gente não pode dizer que é módulo de E ao quadrado sobre 2 eta. A gente vai ter que usar um meio de E vetorial H conjugado. Então, a gente vai poder investigar o comportamento do vetor de point, a gente vai poder estudar o comportamento da velocidade de propagação da energia e mostrar que essa velocidade de propagação da energia é a própria velocidade de grupo. E a gente vai fazer isso só para o modo T10, para diminuir a quantidade de cálculos. Mas os passos são os mesmos e podem ser usados em qualquer solução dentro desse guia de onda retangular. Pessoal, se não houver mais pergunta, eu vou encerrar a aula aqui, parar a gravação.